Meu último vídeo aqui no YouTube foi muito legal. Eu tive um carinho muito grande das pessoas em ouvir e conhecer um pouco mais da minha história como voluntário também numa igreja americana e também o fato de servir numa igreja brasileira. Eu quero agradecer você que entrou em contato, mandou mensagens, mandou e-mail, foi lá no YouTube, participou, e por isso que estou aqui para poder dar continuidade nesse assunto, porque as pessoas querem ouvir um pouco mais, querem aprender um pouco mais. Ou seja, eu acho que esse vídeo ele foi um pouco inspirador, ele fez bem para muitas pessoas. Eu queria trazer aqui, claro, um pouco mais dessa experiência para poder te incentivar que esse é o propósito desse canal aqui na mastercursos.pro. Então, prazer, meu nome é Adriano Max e seja muito bem-vindo a esse ambiente de aprendizado, de forma simples, direta, sem complicações, para que a gente possa ganhar os nossos dias crescendo cada vez mais e nunca perdendo o nosso tempo. E eu tenho aprendido o seguinte, que a forma mais rápida de você crescer rápido é se conectando com pessoas que estão à sua frente e tendo acesso a conteúdos de qualidade. Então, quando você seleciona o que você assiste ali no YouTube, no Instagram, com quem você se relaciona no dia a dia, ou seja, os nossos ambientes, isso vai refletir diretamente nos nossos resultados. Então, como que eu fui parar na Elevation aqui em Orlando? Bom, desde quando eu estou aqui nos Estados Unidos, que já vai fazer mais ou menos uns 14 anos, e a primeira cidade que eu morei foi Atlanta. Quando eu chego em Atlanta, primeiramente eu vou para uma igreja brasileira pequena, para umas 120, 150 pessoas. Tive uma experiência maravilhosa naquele ambiente, conheci pessoas, fiz grandes amigos, ajudei bastante no progresso dessa igreja, no áudio, no vídeo, enfim, foi muito legal. Porém, nesse mesmo período, eu estava fazendo uma aplicação, que a gente fala aplicação aqui, né? Para poder trabalhar na CNN, que fica inclusive em Atlanta. E a CNN, para quem não sabe, né? É uma das maiores redes de TV do mundo. Então, assim, é uma potência de empresa. Eu tinha um amigo que trabalhava lá há muitos anos, meu amigo Whindersson Clay. Um beijo para você. E graças a isso ele me incentivou e eu fui lá fazer a aplicação para poder tentar entrar na CNN para trabalhar na parte de edição de vídeo. Só que eu tive uma surpresa. Eu fui lá, coloquei todos os dados, toda a minha experiência com áudio, com foto, com vídeo, com dublagem, ou seja, todas essas funções que eu venho acumulando ao longo desses 25 anos ou mais, foi tudo colocado ali. Porém, teve um motivo que me impediu de ser contratado pela CNN. Qual foi? Não falar inglês fluente. Ou seja, eu estava sendo selecionado por uma posição que seria trabalhar com a CNN americana, porque eles também têm a CNN espanhol, mas no meu caso era a CNN americana, então eu tinha a obrigação de falar fluentemente o inglês, porque senão seria impossível. Ou seja, segundo eles, o meu currículo era maravilhoso, um currículo muito completo, com muitas funções, porém faltava um detalhe: falar inglês fluentemente. Aquilo, claro, foi um balde de água fria. Aquilo na hora me deixou assim bem frustrado, bem chateado. Eu acho que eu já estava com 1 ano e meio que eu já estava aqui nos Estados Unidos, né, estudando inglês ali, mas é de forma leve, né, sem investir pesado. Por conta dessa situação, isso me gerou uma indignação, isso me incentivou a tomar novas decisões se realmente eu quisesse ir para um próximo nível. Então, por que eu vim para os Estados Unidos? Primeiro, aprender inglês. Segundo, me conectar com a cultura e conhecer de verdade essa cultura. Porque eu sei que nós brasileiros, né, a nossa cultura, apesar de ter alguns defeitos ali, alguns pontos negativos, mas também sei que nós somos muito bons em várias coisas. Agora imagina a gente fazer aí, juntar o que nós temos de bom como brasileiro e entender o que o americano tem de melhor e fazer isso tudo virar um mix, literalmente um mix. Ou seja, nós vamos ser pessoas que faremos uma grande diferença na nação. Então, a minha maior motivação de ter vindo para os Estados Unidos foi crescer culturalmente, conectar com o americano, aprender inglês, aprender com eles. O meu foco nunca foi dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico, até porque eu aprendi que
Dinheiro é uma consequência de um trabalho com honestidade, com qualidade, ou seja, você entregar o seu melhor e naturalmente você vai ser reconhecido pelo mercado, naturalmente você vai ser valorizado e isso vai te fazendo crescer cada vez mais. Ou seja, então vamos lá. Aí agora então eu fico indignado, bate aquela virada de chave. O que eu preciso fazer que vai me ajudar a acelerar o meu conhecimento naquilo que eu preciso para agora? Sair da igreja brasileira e ir para uma igreja americana. Claro, foi muito difícil, porque a igreja brasileira é um ambiente que a gente, poxa, é aquela zona de conforto maravilhosa. O churrasco, o bate-papo, a piada, as brincadeiras, ou seja, não tem coisa melhor, o nosso povo é um povo caloroso, é muito bom. Porém, naquele momento, para mim, eu precisava literalmente ir para um ambiente americano. E uma das formas de fazer isso, e mais fácil, e um acesso mais fácil e rápido, seria começar a participar mesmo, todos os domingos ou qualquer tipo de atividade que uma igreja americana pudesse ter. Aí na hora vem aquele negócio, mas meu Deus, eu nem entendo ainda o inglês direito, como é que eu vou me comunicar com esse pessoal? Imagina se alguém chega em mim para começar a conversar alguma coisa, puxar um papo, eu não vou saber lidar com isso, eu não vou ter a mesma liberdade que eu tenho quando eu converso com um brasileiro, né? Mas esse é o grande desafio. Uma vez que você decide ir para um próximo nível, querer realmente crescer, nós vamos ser colocados em situações desconfortáveis. Situações que vão te tirar da zona de conforto e te levar para um ambiente que vai mexer muito com a sua cabeça, com a sua iniciativa, com a sua postura, com a sua decisão e o fato de você ser perseverante naquilo. Beleza, eu ligo pro meu pastor e falo assim: pastor, é o seguinte, tô tendo que tomar uma decisão aqui radical, mas não é nada contra a igreja, não é nada contra ninguém da igreja, mas nesse momento eu preciso priorizar algo que eu acredito que é muito importante para minha vida. Eu preciso ir para uma igreja americana. Então, assim, eu não vou estar mais na igreja brasileira frequentando, ajudando como voluntário, porém, eu vou focar um período aí na igreja americana para que eu possa realmente fazer aquela mergulhar. E assim eu fiz. Não foi fácil, mas no começo ali foi aquela adaptação. Tinha dias que eu chegava no culto, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu não entendia o que o pastor estava falando. Nas músicas, você começa a ter uma associação muito melhor, porque você tem as letras que passam ali no LED e tudo. Então isso é muito didático. E detalhe, quando eu fui escolher ir para uma igreja americana, eu não queria ir para qualquer igreja americana. Por quê? Eu sou um cara que amo tecnologia, né? Desde criança, eu trabalho com tecnologia desde os 13, 14 anos. Então, assim, é muitos anos trabalhando com isso e realmente eu sou apaixonado por tecnologia. E tinha uma igreja que eu já acompanhava pela internet, né? Os eventos que eles faziam e tudo, que é a Passion City Church. Depois pesquisa aí no YouTube, Passion City Church, né? Passion de paixão, City que é cidade e Church, igreja, né? É uma das maiores igrejas ali na Geórgia. É um pessoal que faz um trabalho assim maravilhoso. Eu creio que a Passion hoje deve estar aí entre as 5 maiores igrejas dos Estados Unidos. E ali eu começo a frequentar os cultos e começo a sentar ali e mesmo não entendendo nada, mesmo de repente algumas pessoas tentando se comunicar comigo, trocar ideia, mesmo não tendo ali muitas palavras em inglês, mas aquele era o meu desafio e eu precisava persistir. Adriano, poxa, você não sentia saudade, vontade de voltar para a igreja brasileira? Mas é com certeza, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Porém, eu estava no momento de decisão para algo novo que pudesse me projetar para algo maior no futuro. Lembra da lei da semeadura? Então, o que você vai plantar hoje, você vai colher lá na frente. Mas você precisa plantar. E essa responsabilidade, ela é nossa. Então, você que tem que tomar suas decisões. Você tem que ter a coragem de querer algo novo, né? Claro, tomando decisões com responsabilidade, né? Orando, buscando de Deus a direção para algo que você realmente deseja para o futuro. Não é isso? Então, ali foi um processo aos poucos. E ali na Passion, participando de cada culto, e observando tudo aquilo acontecendo, e é uma igreja grande, se não me engano a Passion hoje deve caber ali umas 2.000 pessoas aproximadamente, tecnologia em tudo, iluminação, um sistema de som poderoso,
câmeras, é um negócio assim fora do normal. É aquele famoso high level, né? É aquela excelência que você fala, meu Deus, né? Existe, né? Existem igrejas que estão num nível absurdo e que a gente pode olhar para tudo isso e não ter medo. E pelo contrário, falar, cara, se eles chegaram até aqui, existe um caminho, existe uma forma. Dá para fazer inclusive igrejas menores, né, com coisas boas, mas para isso nós precisamos ver, né, ter inspirações, olhar, ter ideias e trazer isso para a nossa realidade para que a gente possa devolver isso para a comunidade da melhor maneira possível. Então o meu período ali na Passion em Atlanta, né, e foi um período bem legal, assim, de muitos anos, até que teve um momento que eu comecei a ajudar o pessoal na parte de multimídia e de mídia, que é a montagem de sistema de som, de vídeo, para os eventos menores. Então de tempos em tempos, a Passion faz ali grupos, né, de 150 pessoas mais ou menos, que eles se reúnem em lugares importantes de Atlanta para fazer como se fosse pequenos grupos, né? Só que é um grupo de 150 pessoas. Então ali eu fiquei responsável em montar todo o sistema de som, de vídeo, toda essa parte de mídia. Comecei a fazer algumas fotos desses eventos, ou seja, começou a experiência de estar dentro, de começar realmente a participar como voluntário e viver no dia a dia e ver como é que esses americanos falam, como é que eles se comunicam, como é que é o workflow, a organização deles nas coisas. E olha, eu vou te falar, é simplesmente incrível. O americano, claro, não existe nada perfeito nessa vida. Os Estados Unidos não é perfeito, mas o americano, ele tem um jeito de fazer as coisas que nós precisamos aprender com eles. É como eu falei no início do vídeo, quando a gente pega o que a gente tem de melhor e pega o que o americano tem de melhor e une essas duas coisas, nós podemos nos tornar brasileiros incríveis, que vão assim influenciar de uma forma muito positiva, claro, com muita humildade, mas realmente ser uma explosão nessa terra para fazer com que o evangelho cresça, para que tudo cresça e que a gente possa ser realmente muito útil na vida da comunidade. E uma das coisas que o americano assim é maravilhoso e que eu amo e que eu sempre apostei nisso é pontualidade, responsabilidade, palavra. Então se ele fala com você assim, ó, eu vou estar lá 6 da tarde. Ele vai estar lá 6 da tarde. Ele nunca vai chegar atrasado. Eu nunca vi um americano chegar atrasado em nenhum dos compromissos que eu já estive com algum tipo de evento em igreja americana. Nunca vi isso acontecer. Segundo ponto, a organização. Tudo é feito com muita antecedência, tudo é feito com reuniões, alinhado, troca de ideias, ou seja, existe uma preparação, né? Por isso que o nome pré, né, que vem antes. Existe essa preparação, esse cuidado, esse carinho para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Diferente dos brasileiros que a gente quer inventar tudo na hora. Quer fazer tudo na hora, de última hora. A gente fala que não tem tempo, a gente inventa desculpa, a gente bota a culpa nas situações, bota a culpa no trânsito, bota a culpa nas pessoas, menos assumir as nossas responsabilidades e fazer uma entrega top. Então o americano nisso aí também, ele é maravilhoso. Outro ponto que eu acho muito legal nos americanos é a educação, né? Todos os que eu tive contato até hoje foram sempre muito educados, foram sempre muito atenciosos, mesmo percebendo às vezes ali que o meu inglês não era bom, não era perfeito, isso nunca foi um problema. Então eu queria te falar o seguinte, para você que está nos Estados Unidos e que ainda não está de alguma forma ajudando como voluntário em alguma igreja americana, por motivos de repente não falar inglês, ou de ter esse medo, ou esse preconceito, essa preocupação, não tenha essa preocupação. Não tenha esse medo, porque eles não estão preocupados com isso. Eles querem que você esteja lá. Eles querem que você esteja lá para aprender. Eles querem que você esteja lá para somar, porque isso é comunidade, né? Então o fato de você não falar inglês, de alguma forma eles vão tentar te entender, né? Várias vezes eu tentando conversar com alguém ali, não entendia uma situação. E a pessoa, né, pela gentileza, ela pegava ali o telefone, traduzia, falava, mostrava para mim. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Aí você fala, Adriano, essa decisão que você tomou lá atrás, que foi dura, que foi difícil, quantos anos fazem isso? Olha, já fazem mais de 10 anos. Valeu a pena? Você se arrependeu por algum motivo de ter se desligado da igreja brasileira e ido para a igreja americana? 0
arrependimento. Claro, eu nunca deixei de amar e de ter um carinho pelas pessoas que estavam ali. Mas o fato de ter tomado essa decisão, que foi a mesma decisão, inclusive, que eu tomei há 13 anos atrás, de deixar o Brasil e vir para os Estados Unidos. Também outra decisão que eu tenho zero arrependimento. Por quê? Existia um objetivo, existia um foco. E esse foco era crescimento. Que esse crescimento pudesse ser para a minha vida e através da minha vida para outras pessoas. Então, é muito legal e eu te incentivo mesmo, de coração, para você que está nos Estados Unidos e que hoje só está ligado com a igreja brasileira, claro que é uma decisão. Mas, se você quer entender e entende que o fato de estar nos Estados Unidos é também sobre entender a cultura americana, é muito bom que você possa se conectar de alguma forma com alguma igreja que você entende aí que é o seu perfil, que você pode ajudar em qualquer área, que seja uma vez por mês. Isso vai ser muito bom para você, isso vai te ajudar muito. Você vai se sentir, às vezes, numa situação desconfortável internamente, isso é normal, mas com o tempo você vai perceber o seguinte: meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Né? Então, esse é um pouco da minha história sobre a Passion City Church em Atlanta. Eu vou fazer outros vídeos, eu vou transformar isso meio que numa série, porque aí agora eu quero trazer no próximo vídeo a minha experiência com uma outra igreja que é uma das maiores da Carolina do Sul e que foi muito legal. Nessa outra igreja eu pude realmente participar mais, entrar realmente pro time, trabalhar nas câmeras profissionais de alto nível, ajudar no sistema de som da igreja, ou seja, o nível foi subindo. Mas olha como é interessante, lá atrás foi uma pequena semente. Já num segundo momento, isso tudo foi aumentando e foi melhorando. E eu fui ganhando mais repertório no inglês. Fui perdendo cada vez mais o medo. Entendendo como que se comunica com esse pessoal. Como é que a gente se conecta com essa galera. E tudo foi se tornando cada vez melhor. Então nós temos aí, 3 vídeos interessantes. Esse da Passion City Church, que foi o primeiro. O próximo eu vou falar sobre a minha experiência com a maior igreja americana na Carolina do Sul, que é uma outra igreja top. E depois teremos um vídeo que, claro, vou falar sobre a minha experiência top na Elevation aqui em Orlando, e que essa aí vai ser maravilhosa. Então, fique ligado, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Se você... Deixa um comentário, né? Você já mora nos Estados Unidos, já foi a alguma igreja americana, né? E lembrando, detalhe, viu? Quando eu te falo para ir para uma igreja americana, não estou dizendo que você tem que abandonar a sua igreja brasileira como eu abandonei, não é isso. E não foi um abandono, né? Foi realmente ali um momento de decisão. De repente hoje você já serve na sua igreja brasileira, mas nada te impede de servir uma vez por mês numa igreja americana. Troca uma ideia com o seu pastor, explica para ele, né, a motivação que você está fazendo isso. Ou seja, você vai aprender coisas que você pode trazer isso também para sua igreja local e tudo vai melhorando. Só não tenha medo e não fique parado e acomodado, porque o tempo da vida passa muito rápido e é importante estarmos fazendo aquilo que sentimos que somos realmente úteis e que fazemos com muito amor, com muito capricho e com muita responsabilidade. Se inscreve aí, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo aqui na mastercursos.pro. Valeu!